Falem, homens, graça e paz, tudo bom com vocês? Bom, estou aqui mais uma vez agora para dar continuidade no último vídeo. Nós lemos Gênesis 2:15 semana passada, ou no vídeo anterior, dependendo de quando você viu, e falamos o que estava escrito lá. Vou ler novamente. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. Na semana passada nós conversamos sobre a questão do cultivar. Ainda pretendo voltar nele, mas criei hoje para essa segunda parte, e guardar. O Senhor colocou o homem no jardim para guardar. A palavra guardar significa de fato proteger aquele local, né? E aí você pensa, mas Adão não tinha pecado ainda e ele tinha que proteger o jardim? Que estranho, né? Ele tinha uma função de proteger e nós sabemos que ele não o fez, né? A serpente veio e enganou o coração da sua mulher. Ele não estava ali com ela naquele momento, não sabemos porquê, ele não a protegeu, não a guardou e o pecado entrou no mundo. E na palavra de Deus, na Bíblia, nós vemos algumas situações em que Deus nos manda guardar. E eu queria falar diretamente para nós nessa primeira vez, até por isso que eu quero voltar no guardar, porque eu entendo que há coisas importantes que precisamos guardar. E as que eu quero comentar hoje é que falam diretamente a nossa vida, o nosso dia a dia, a vida do homem, tá? O que ele mais precisa guardar, né? O que nós precisamos guardar mais? E aí se volta para a palavra, nós podemos pensar no texto de Provérbios 4. E aquele texto vai dizer lá o que o homem precisa guardar. Provérbios 4:23 diz assim: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, de tudo na vida que o homem deve guardar, de tudo aquilo que ele deve proteger, que ele deve tomar conta, a coisa mais importante para ele é guardar o seu coração. E aí nós precisamos pensar se essa é a coisa mais importante, como temos cuidado dela. Né? E o coração aqui não é o órgão, né? Sabemos que a palavra aqui quer dizer algo da totalidade do ser humano, né? Fala assim, o homem em seu cerne, em seu centro, o centro ali dele, da sua alma. Então, acima de tudo, guarda o teu coração. Como que você tem guardado o teu coração? E aí eu quero ir para 3 outros versos que nos ajudam a entender como fazer isso. O primeiro deles é um bem conhecido, que é o Salmo 119, versículo 11, que vai falar que como devemos fazer para guardar o nosso coração, né? E como que fazemos? Você lembra desse verso? Salmo 119, vou abrir aqui, o versículo 11 vai dizer assim: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bom, então como guardamos o nosso coração? Guardamos o nosso coração colocando nele a palavra de Deus. E como você tem guardado o seu coração, homem? O que tem enchido esse teu coração para que ele fique bem guardado? Para que a soberba não venha, para que o orgulho não cresça, para que os pecados não te dominem? Como você tem alimentado esse teu coração com a palavra do Senhor? Quanto tempo você tem gasto com ela? Quanto você tem meditado? Né? Quanto dos teus dias você tem passado junto com a palavra, com versículos para você memorizar, lendo textos em sequência para que você tenha ali o entendimento da palavra como começo, meio e fim. Então, essa é a primeira coisa que devemos fazer, guardar o nosso coração. E novamente, como? Alimentando-se da palavra, deixando ele cheio da palavra do Senhor, porque onde estiver o seu coração, ali está o teu tesouro, né? Então, o nosso coração precisa estar na palavra, ela é o nosso tesouro, ela é melhor do que riquezas, né? Parafraseando aí o Salmo 19. Então, meu irmão, guarda a palavra no teu coração. Outras coisas que você deve guardar, uma delas são os seus olhos, principalmente para os homens. Se nós lembrarmos aí do texto de Mateus, você lembra de Mateus 6, quando fala da luz do corpo? Os olhos são a lâmpada do corpo, Mateus 6:22. Se os seus olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Oh, meu irmão, como está o seu corpo nesse momento? Nesse dia, nessa hora que você está vendo esse vídeo? O que você tem colocado para dentro do seu corpo através dos seus olhos? Né? O que você põe nos seus olhos, ele vai contaminar todo o seu corpo e também o seu coração. Se afaste da pornografia, se afaste do olhar lascivo na rua, do pensamento pornográfico. E como que você faz isso?
guarda o teu coração enchendo dele a tua palavra. Um homem que está atarefado com as coisas do Senhor, não estou falando do fazer, mas sim com a mente dele fincada na palavra, guardada, ele não vai ter tempo para gastar com outras coisas, tá? Então, livre-se de outras coisas, guarde os seus olhos, tenha a meditação do Senhor, que ela seja ali o que você vai de dia e de noite, para que os seus olhos sejam puros, né? Tem olhar para a sua esposa, tem olhar para os seus filhos e para a palavra em primeiro lugar, na verdade. Uma outra coisa que precisamos guardar, meus irmãos, é a nossa boca. Se pensarmos no texto de Tiago 3, ele vai dizer assim, Tiago 3, a partir do versículo 8, mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Então, como tem sido as suas palavras? Você tem tido palavras de bênção ou palavras de maldição? Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. E do que está cheio o seu coração? Você tem abençoado os seus filhos, usado suas palavras para dizer bênçãos ou maldição? Você não presta, você não faz nada direito. Ou para sua esposa, com as mesmas palavras, não gostei do que você fez hoje. Não porque ela tenha feito algo de fato errado, mas às vezes porque você gosta mesmo de coisas muito nos detalhes, que nem na verdade são coisas corretas. Então, nossa boca, ao invés de proferir bênçãos, muitas vezes elas proferem maldição. Use sua boca para proferir outras coisas. Ore por sua esposa, na frente dela, quando você não está com ela. Ore por seus filhos, com eles e sem eles. Faça com que da sua boca só saiam palavras de bênção, tá bom? Porque as palavras que estão saindo da sua boca, na verdade, elas estão vindo do coração. E Jesus falou para termos cuidado com isso, não com o alimento que ingerimos, mas sim com aquilo que sai do nosso coração, pois isso pode ferir, isso pode machucar, tá? Então, guarda o seu coração acima de tudo, guardando os seus olhos e guardando a sua boca. Que Deus abençoe o seu dia e sua semana e continuaremos ainda nesse pensamento de cultivar e guardar na vida do homem. Deus abençoe.